Fala, guerreiro, guerreira, vocês estão bem? Pois bem, hoje estamos aqui para fugir um pouco das aulas lá com conteúdo, das maratonas de resolução de questões. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre um ponto do seu edital que está tirando o sono de alguns aí, que está causando uma certa perturbação nos candidatos por não entenderem muito bem como vai acontecer, por estarem aí numa insegurança jurídica, se assim podemos dizer. Então, a LJ me chamou hoje. Vou sair um pouco da figura de apenas professora para entrar aqui na figura de advogada e conversar um pouquinho com vocês, explicar quais são as previsões do edital, o que pode ser feito. Então, nós vamos conversar tudo hoje sobre, como vocês estão vendo aí, a exigência da carteira de habilitação para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, beleza? Deixa eu me apresentar para você, né? Quem não me conhece ainda, o meu nome é Isabela Alquimim, sou professora e também advogada, especialista em ciências penais e segurança pública. Estou aqui com a LJ já há algum tempo, pessoal que já estudou para outros concursos aí já deve ter me visto por aqui, e hoje nós vamos conversar aqui sobre um ponto do seu edital vinculado aí à carteira de habilitação. Beleza? Antes de começarmos então a falar sobre o que nós vamos conversar hoje, quero te pedir para você dar uma conferida aí se você já está inscrito aqui no canal do LJ. Então já confere aí esse botão de inscrever-se, se ainda está vermelho é porque não está inscrito. Então já dá uma conferida, se inscreva para ter acesso a todo esse conteúdo que é disponibilizado aqui para você, tanto com relação a aulas, a resolução de questões e também quando a gente vai tratar do seu edital. Tem o mapeando, tem sempre que sai o edital, tem muito conteúdo voltado a ele. Isso é interessantíssimo, é importantíssimo para você. Eu falo com os meus alunos que a primeira lei que a gente tem que conhecer é o edital. Não que o edital seja uma legislação, né? Não tem aí essa força de legislação, mas ela vem para reger as normas do edital, então ela tem ali uma aparência de lei e realmente tem essa força de norma no que diz respeito ao certame. Então, é o primeiro ponto, a primeira legislação aí, entre aspas, que a gente tem que conhecer. É a obrigação do candidato, é a obrigação do concurseiro que quer a aprovação conhecer muito bem o seu edital, para não ser pego de calças curtas, não ficar aí endoidecendo com informações que pega em lugares que não são confiáveis. Então, tem que conhecer o edital, tem que entender o que está escrito, porque você está sujeito àquelas normas que estão ali ditadas, beleza? Terminou aqui a aula não, né? A conversa, olha lá, eu já tô acostumada com o ritmo de aula, mas terminou aqui a nossa conversa sobre a carteira de habilitação para o concurso do Bombeiros aqui de Minas. Quero te pedir que você vá lá no Instagram também e procure @LJ por lá. Tudo que vai ser postado aqui sempre está vinculado lá. Então a gente colocou lá, o pessoal da LJ colocou a caixinha de perguntas, por exemplo, que nós vamos responder aqui no final da aula. Então, o pessoal que mandou perguntas a respeito aqui da carteira de habilitação, a gente vai responder hoje aqui no final da nossa conversa. Se você estiver seguindo por lá, tivesse alguma dúvida, você teria mandado e a gente estaria respondendo aqui. Então é importante que você siga também aí o LJ lá no Instagram. Quando você estiver lá no Instagram seguindo o LJ, você vai também, aproveita e procura o arroba da professora aqui. O meu arroba é Isabela, com 2 L's, Alquimim com N, de navio no final. Então você procura por lá, porque também é um meio da gente conversar diretamente sobre a matéria do concurso, Isabela professora, e também alguma dúvida que você tenha em relação ao certame, em relação às etapas, em relação à legalidade de alguma coisa. A Isabela, advogada, também tá lá para conversar com você, para te atender, tirar você de uma possível pilha aí que você tá pegando informações que não são verídicas ou que não estão expostas da maneira correta. A internet está cheio de coisa para endoidecer ainda mais os candidatos. Então, segue por lá, a gente está sempre disponível para conversar com vocês, beleza? Então, agora sim, vamos falar aí sobre o edital do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Esse edital, ele já é de 2023, porque é quando vai realmente acontecer todas as etapas do certame. Foi publicado agora em 2022, no dia 6 de setembro, pouquíssimo tempo atrás, e veio com uma série aí de novidades.
tanto no edital para oficial, soldado, veio aí com algumas novidades. Chamou mais atenção e é o que nós vamos conversar hoje, é quanto à carteira de habilitação. Você que já deu uma lida no seu edital, conhece bem o seu edital, viu lá que nós temos no item 3 do edital as chamadas condições para ingresso. Esse ingresso aí está descrito lá no item 3, que é o ingresso no curso de formação. A gente sabe bem que o concurso do Corpo de Bombeiros ele tem ali algumas etapas e no final tem o curso de formação, que é de um tempo menor para soldados, um tempo maior para os oficiais. 8 meses e 3 anos, respectivamente. E aí, depois de todas as etapas do certame, é onde vem a matrícula para esse curso de formação. Nesse momento, onde vai ter a matrícula para o curso de formação, o candidato que está aprovado até ali, que foi convocado, ele tem que apresentar uma série de documentos, que estão lá no item 3. Você não leu o edital ainda, pelo amor de Deus. Já está começando errado. Tem que conhecer as previsões do edital. Então, se não conheceu ainda, se não conhece ainda, vai lá, abre aí no Google. Você pode entrar pelo site da banca, você pode entrar pelo site do Corpo de Bombeiros, você vai achar. Não digita só no Google, não, que talvez pegue aí um edital antigo, é muito parecida a formatação, você acaba confundindo. Entra diretamente no site da banca ou no site do Corpo de Bombeiros que vai estar lá. Na primeira página, já nos dois sites, você vai dar de cara com o edital do concurso dos bombeiros. Aí você verifica se é de soldado, se é de oficial, qualquer que você está procurando, beleza? E aí lá no item 3, tem lá as condições para o ingresso no curso de formação. Item 3.1.11, ter carteira nacional de habilitação válida, no mínimo categoria B. Então, o edital fala pra gente o seguinte, olha, para você ingressar aqui no curso de formação, para ser um bombeiro no estado de Minas Gerais, seja soldado, seja oficial, você tem que ter carteira de habilitação, no mínimo na categoria B. Categoria A pode? Lá para conduzir motocicleta? Não, tem que ser no mínimo B. B para frente, ótimo, é no mínimo B. Então pode ser a C, a D, não importa, é no mínimo B. O que não pode ser é só a A. De B para frente, qualquer uma tá válida. Ah, e a AB pode ser moto e carro? Claro, se tem B lá, no mínimo B, você tá perfeitamente apto. Então é isso que o edital fala. Carteira válida, no mínimo B. No item lá 3.1.11. Daqui a pouco a gente vai ver o que é carteira válida. E aí a gente já puxa um gancho para lá para o Estatuto dos Militares de Minas Gerais, que é a Lei 5.301 lá de 69. Essa legislação ela sofreu muitas alterações agora no ano de 2022. Veio uma lei complementar, o 68, salvo engano, e fez muitas alterações na Lei 5.301 de 69. Falando, trazendo alguns pontos, algumas alterações, e uma dessas alterações é justamente quanto à carteira de habilitação. Então, lá o Estatuto, lá no artigo 5º, ele vai trazer mais uma vez requisitos para o ingresso, falando o seguinte, que o ingresso nas instituições militares do Estado dá-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas de títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no parágrafo 1º do artigo 13 desta lei, observados os seguintes requisitos. Então, o artigo 5º do Estatuto vem para trazer a lista de requisitos para o ingresso nas instituições militares estaduais. E aí, mais uma vez, abrindo lá no inciso 11, nós temos que um desses requisitos é carteira nacional de habilitação válida, no mínimo categoria B. Então, se você observa, e até vou apagar aqui para a gente conseguir enxergar com clareza. Se a gente pega aqui, ó, pegar o marca-texto. Se a gente pega lá o item 3 do edital, tá escrito o quê? Ter carteira nacional de habilitação válida, no mínimo, categoria B. Se vamos lá no Estatuto dos Militares, dessa vez no artigo 5º, inciso 11, tá escrito o quê? Carteira nacional de habilitação válida, no mínimo, categoria B. Então, idêntico à previsão que está no edital, no item 3.1.11, para o que está previsto no Estatuto, são previsões idênticas. Parece que copiou de um lugar e colou no outro. Então, até aí, tudo certo, tudo ótimo. Quando saiu essas alterações, quando veio a Lei 168
e fez essas alterações no estatuto, a gente já ficou esperando que quando saísse o edital, ia exigir a carteira. Porque se a lei regulamenta o ingresso na carreira nas instituições militares, por certo, o edital que veio para trazer todas as normas de como será esse ingresso, iria trazer essa nova norma aí também, de ter a carteira de habilitação, no mínimo na categoria B. Então, quando saiu lá, no mês 7 de 2022, essa alteração no Estatuto dos Militares, a gente já esperava que o próximo edital, fosse do Bombeiro, fosse da Polícia Militar de Minas Gerais, já ia vir com essa alteração, a exigência da carteira de habilitação na categoria B, no mínimo. Já surpresa nenhuma, ilegalidade nenhuma, tudo certo, não tem o que discutir. O que acontece? Ainda dentro do edital do Corpo de Bombeiros, seguindo lá ainda dentro do item 3, nós temos que fala o seguinte: para fins de comprovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação, prevista lá no item 3.1.11, que nós acabamos de ver, o candidato convocado para matrícula deverá previamente requerer perante o DETRAN a chamada certidão de prontuário do condutor ou documento semelhante de outros DETRANs dos demais estados e apresentá-la junto com o documento de CNH original e cópia. Então fala, olha, o que é CNH válida? Lá no item 3.1.11 não fala que tem que ser CNH válida. O que é essa CNH válida? É aquela que não está suspensa, não está cassada ou qualquer outra situação equivalente e está dentro do prazo de validade. A gente sabe que CNH tem prazo de validade, a gente tem que passar por renovação, né? Então, tem que estar dentro desse prazo, não pode estar suspensa, não pode estar cassada. Isso é uma CNH válida. Junto com essa CNH válida, no momento da matrícula, o candidato que foi convocado ainda tem que apresentar a chamada certidão de prontuário do condutor. O que é isso, pelo amor de Deus? Essa certidão você vai requerer junto ao DETRAN. No caso do DETRAN de Minas, tem esse nome. Pode ser que no DETRAN de outro estado tenha outro nome, mas vai ser a mesma coisa. É um documento informativo que vai ter todo ali sobre você enquanto condutor. Então vai ter lá, ó, quando foi que tirou a primeira habilitação? Quais as infrações de trânsito já cometeu? Quantos pontos já teve descontado do prontuário de condutor? Então vai contar a sua vida ali enquanto condutor. Vai emitir essa certidão, no caso aqui de Minas Gerais, pelo site do DETRAN ou nos postos de atendimento. Você consegue imprimir essa certidão, ter acesso a essa certidão e vai juntar ali com sua CNH válida. Válida é o quê, mais uma vez? Que não está fora do prazo de validade, não está cassada, não está suspensa ou algo semelhante. Junto às duas coisas, apresenta no momento da matrícula. Essa é a previsão do edital. É isso. Até aí, tudo certo. É claro que a CNH tem que estar válida, é claro que eles podem exigir essa certidão de prontuário, até aí não temos problema nenhum. O problema surge lá no item 3.6.2. Esse que tá aí de vermelho para vocês. Quando surge esse item, aí todo mundo endoida. O que é que falou? Falou que não será aceito documento de permissão para dirigir. Ainda colocou entre aspas. O que é isso? O que é esse documento de permissão para dirigir? Vamos lá entender. Pessoal aí que não passou ainda pela autoescola, principalmente, não vai saber diferenciar muito bem esses termos. Quem já é habilitado, quem já está na autoescola, pelo menos, já consegue entender com mais clareza. Mas vamos lá. A gente tem acesso a 3 documentos diferentes a partir do momento que a gente faz nossa matrícula lá na autoescola e quer se tornar um condutor de veículo. Primeiro que a gente tem acesso é a chamada licença de aprendizagem. É a licença de aprendizagem de direção veicular. Esse documento é emitido pelo DETRAN e vem lá com seu nome, com sua foto. A impressão dela é bem parecida já com a CNH. E você porta esse documento no momento que você está fazendo as aulas lá na autoescola. Quando a gente entra na autoescola, a gente faz primeiro a parte de legislação dentro da sala de aula, faz as provas de legislação. Foi aprovado? Passa então para as aulas práticas,
que é de direção, pegar o carro, pegar a moto e fazer as aulas de direção ali na rua mesmo. Aí tem lugar que tem circuito fechado, vai de acordo ali com a localização, com a localidade. Então, você vai fazer essas aulas práticas no carro, você tem que estar com essa licença de aprendizagem. Para falar, olha, fulano aqui, ele já está passando por todo o processo, ele é apto para fazer essas aulas aqui práticas de direção dentro do carro da autoescola, devidamente acompanhado com o instrutor da autoescola, que é habilitado para isso, enfim. Então, essa licença de aprendizagem é esse primeiro documento que a gente tem, que é simplesmente e unicamente para a gente dirigir o carro da autoescola durante as aulas com o auxílio acompanhado do instrutor lá da autoescola também, certo? Beleza? Fiz todas as aulas, fui lá e prestei a prova de direção, a prova prática lá, dirigindo, pilotando. Passei, fui aprovada. E aí, o que que acontece? Nesse momento, eu recebo a permissão para dirigir, que é a chamada PPD. A PPD é um documento que tem validade de 1 ano e funciona como se fosse um período probatório. Todo mundo que passa lá a primeira vez, a primeira habilitação, passou em tudo, vai receber essa PPD. O primeiro ano de condutor habilitado, você porta a PPD. PPD, ela tem ali basicamente a mesma estrutura que a CNH, visivelmente é basicamente a mesma estrutura. Eu trouxe até uma foto para vocês verem. Mas ela tem a única diferença que o prazo de validade dela é só de 1 ano. É como se fosse de testar. Olha, ele passou em tudo, tá habilitado, fez prova de legislação, passou, fez prova de direção, passou. Mas vamos testar ele por 1 ano para ver se realmente ele sabe dirigir, se ele entendeu sobre as regras de trânsito. Então, te coloca aí nesse estágio probatório, nesse período probatório de 1 ano, te entregando essa PPD. Essa PPD te permite dirigir por onde você quiser, dentro da cidade, em rodovia, sendo ali de acordo com a sua categoria. Então, se tirou a categoria A, você pode o ciclomotor, moto. Se você tirou a categoria B, aí já pode o veículo, observado lá a quantidade de passageiros, o peso do veículo, você vai poder dirigir. Então, não é que te proíbe, não é que te limita de nada. Simplesmente tem essa validade reduzida e você tem que, durante esse ano, você não pode, durante esse ano, cometer nenhuma infração grave ou gravíssima e nem reincidir, cometer mais de uma infração média durante esse 1 ano. Eles estão ali te testando, ó, vamos ver se ele entendeu mesmo sobre as regras de trânsito. Não é uma limitação, entendam isso. Quem tem PPD pode dirigir tão quanto quem está lá com a Carteira Nacional de Habilitação já definitiva. Essa PPD, esse estágio probatório, digamos assim, de 1 ano, você simplesmente deve cumprir ele sem praticar nenhuma infração grave, gravíssima ou se reincidir em infração média. Aí eu te pergunto, quer dizer que eu, enquanto estou com a PPD, não posso cometer infração. E quando eu pegar a minha definitiva, eu posso? Claro que não, né? Nem você com PPD, nem você com CNH definitiva tem que cometer infração. Nenhum condutor deve cometer infração. Obviamente que não, por isso que tem a penalidade para quem comete. Só que, para quem tem a PPD, o cometimento dessas infrações pode atrapalhar você receber a sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva. A diferença está aí, que o cometimento da infração, além das penalidades que tem lá no Código de Trânsito, pode ainda resultar no não recebimento da sua Carteira Nacional de Habilitação em caráter definitivo, certo? E aí, por fim, passado 1 ano, é quando você recebe a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que agora sim é um documento definitivo, tem lá a duração de validade maior e você vai renovando ali, assim, quando for chegando ao período de vencimento, vai renovando de acordo com as regras do Código de Trânsito e os normativos do Detran. Certo? Então, passados por esses 3 estágios, chegamos então à CNH definitiva. E aí, mais uma vez, a gente para e pontua. Então, qual é a diferença de uma CNH, conhecida como definitiva, da PPD, que é algo que a gente até chama de provisório, né? É justamente isso. É o tempo de validade. A provisória
Como o próprio nome diz, ela só dura um ano, ela é algo provisório até chegar ao definitivo. Mas estando com PPD ou estando com CNH, você pode conduzir o veículo de acordo com a categoria que você foi habilitado tranquilamente, sem restrições, sem limitações. Certo? Vamos entender esse ponto. Entender também que toda e qualquer pessoa que passar pela autoescola, cumprir com todo o procedimento de habilitação, ela no final vai receber a PPD. Não tem como pular esse estágio. Tá se habilitando ali pela primeira vez, a primeira categoria, tem que cumprir um ano de PPD. Só não vai cumprir se já tiver, por exemplo, quem já é habilitado na categoria A para pilotar a moto, vai fazer a adição da categoria B, aí não volta, não retroage e cumpre esse um ano, digamos assim, de novo, porque já cumpriu quando tirou lá a primeira habilitação. No caso de adição, não tem mais que cumprir, é apenas uma vez. Habilitou-se a primeira vez, cumpre-se então esse um ano de PPD, a partir daí não tem mais que cumprir, certo? Quando a gente pega uma habilitação chamada definitiva e a outra PPD chamada provisória e compara uma com a outra, o documento em si são praticamente idênticos. Então não tem diferença, os documentos eles são idênticos. Qual é a diferença? Isso aqui é uma PPD, tá aí na tela para vocês. A única diferença é aqui, ó, nesse campo de permissão. Quem está ainda com a PPD nesse campo de permissão vai ter colocado aí, ó, que é a permissão. Quem já tem a carteira definitiva, ao invés de ter escrito permissão, vai ter só um risquinho, como tem aqui do lado, ó. Então, a única diferença é essa. Mas vem aqui com a nomenclatura de Carteira Nacional de Habilitação, vem que é do Departamento de Trânsito, vem os seus dados normais, vem a sua foto, vem falando que é válido em todo o território nacional. Então, são documentos praticamente idênticos, que lhe dá a mesma liberdade de condução, que não restringe em nada. É simplesmente uma validade menor, colocando você a teste no que se refere ao cometimento de infração. Certo? Compreendido isso? O próprio Código de Trânsito, no artigo 159, lá no parágrafo 1º, fala que é obrigatório o porte, seja da permissão para dirigir, seja da CNH, quando estiver na direção de veículo. Como dissesse pra gente, olha, para dirigir veículo, tá com uma ou tá com outra. As duas têm o mesmo peso. Para você conduzir o veículo, você tem que ter uma, tem que ter a outra, tem que estar portando uma, tem que estar portando a outra. Então, o Código de Trânsito não faz essa diferenciação e não limita a aplicação ou a validade da permissão para dirigir. Você pode dirigir normalmente, de acordo com a categoria que você está habilitado. Não há limitação, não há diferenciação no que se refere à condução de veículo, certo? Isso é deixado claro pela lei de trânsito e isso acontece na prática. Aí nós paramos e perguntamos, né? Já que não tem diferença, já que as duas me deixam livre para dirigir, é legal o edital prever que não será aceita a permissão para dirigir? O edital pode fazer isso? Então vamos lá. O edital, como falei com vocês no início, ele é como se fosse uma lei que rege todo o certame. Desde o momento lá que abre, tem a abertura do edital, a publicação do edital, aí abre para inscrição, aí abre para isenção de inscrição, e daqui a pouco já é para fazer a prova, sai gabarito, sai possibilidade de recurso contra a questão, tudo isso está previsto no edital, tá? Tudo bem explicado no edital, tudo bem normatizado dentro do edital. Então, se o edital traz essas normas, dita essas normas, ele tem essa força de lei dentro do certame. O edital, então, pode prever que não será aceito a permissão para dirigir? Ele pode. Ele pode sim prever isso. Só que, a partir do momento que há um conflito entre normas, há um conflito entre princípios, a gente começa a achar brechas para falar, opa, banca, você está cometendo uma ilegalidade. Ó, você não pode fazer isso, o seu edital está ilegal nesse sentido. A gente pode
entrar aí nessas brechas, digamos assim, para conflitar com a banca, para pedir, para solicitar à banca no início uma retificação do edital. Depois de já publicado, resultado do mais, a gente pode entrar pela via judiciária impetrando algum remédio constitucional ou com alguma ação ordinária no judiciário. Então, a gente tem possibilidades. O edital pode prever? Pode, mas nós também podemos ir contra isso, buscando uma solução que nos favoreça, certo? Então, virar e falar assim, o edital está errado, o edital está ilegal, não é o momento. O que nós podemos fazer agora é buscar da banca que eles nos expliquem por que estão fazendo essa diferenciação, sendo que nem a lei faz. O estatuto não traz essa necessidade de ser a carteira definitiva e não ser permitida a provisória. Então, o estatuto não traz essa diferenciação. A lei de trânsito não traz essa diferenciação porque o edital está trazendo. Então, é o momento de a gente buscar uma resposta lá com a banca organizadora. Eles tendo uma resposta plausível, aí a gente vai, ou que não seja plausível, né? Eles trazendo uma resposta e não fazendo a retificação, a gente tem outros meios através do judiciário. Mas que eles podem trazer essa previsão em primeiro momento, sim, tá aí no edital. Nessa hora, agora que a gente ainda está no início, aí o edital acabou de ser publicado, nosso papel é buscar uma resposta. Banca, por que isso? Por que você não vai aceitar? O que ela limita aí o exercício do meu cargo, quando passar lá no final? O que ela vai me limitar? Por que eu não posso entrar com a permissão? Com a carteira provisória, digamos assim. Então, é hora de buscar respostas da banca. Tudo bem? Então, vamos focar nossos esforços nisso, certo? Trouxe aí para vocês já algumas definições e até decisões do judiciário nesse respeito. Para vocês verem que se no final a banca não retificar o edital, se continuar lá falando que não vai admitir, chegou lá no momento da tua matrícula, você levou lá a sua permissão, ainda não está com a carteira definitiva, levou a provisória e eles não aceitaram, tem como bater nisso? Tem como resolver a situação? Tem. Tá? E decisões do judiciário nesse sentido. Olha só, mandado de segurança, concurso público, exigência de carteira nacional de habilitação definitiva. Mesma situação aqui. Pode estar lá, exigir a definitiva. A permissão ou provisória para dirigir é suficiente. Princípio da razoabilidade. O judiciário nos falou isso. E ainda explicou, a impetrante almeja se manter no exercício do cargo de escrivã, e esse direito se encontra ameaçado pela exigência por parte da administração estadual da CNH definitiva, rejeitando a CNH provisória, que no caso é a PPD. E aí o judiciário vem e fala, ademais não vislumbra razoabilidade na exigência da carteira nacional definitiva, uma vez que a PPD, a provisória, confere à impetrante, no caso a pessoa aqui que entrou com mandado de segurança, a habilitação para conduzir veículos e realizar as atribuições do cargo a isso relativa. Então, o judiciário reconhece que a PPD, a chamada carteira provisória, dá os mesmos direitos, as mesmas habilidades, as mesmas condições para conduzir veículo, para realizar as atribuições do cargo inerentes a essa condução de veículo. Como quem diz, olha, a carteira provisória não é limitada, ela tem a mesma validade, então não tem razoabilidade em fazer essa diferenciação. O judiciário já assim reconhece. Outra situação no que se refere ao momento da apresentação dessa CNH. O judiciário, e isso já tem súmula do STJ, falando o seguinte, que a apresentação antes do curso de formação é Outra coisa que nós temos que saber e temos que comentar é o momento da apresentação da CNH. Súmula do STJ já define que a carteira de habilitação, ela não pode ser exigida antes da inclusão no curso de formação. Então, o momento para se exigir que apresente essa habilitação é no momento da posse.
somente no momento da posse é que essa CNH ela pode ser exigida. Então, a dúvida, para fazer a inscrição eu já tenho que ter CNH? Não. Para fazer a prova eu já tenho que ter CNH? Não. A exigência da apresentação desse documento é no momento da posse. Não pode ser antes do curso de formação. Súmula do STJ, é uma súmula lá do Tribunal Superior, já deixou definido isso. É no momento da posse. E aí já nos nasce outra ideia. Se o edital acabou de ser publicado, tem todas as fases do certame ainda, é tempo suficiente para você que já tem a carteira provisória se tornar definitiva. Então não tem por que estar endoidecendo. A gente vai falar disso já já. Mas já atenta aí para isso. Eu já estou em 6 meses de carteira provisória. Até o momento lá da matrícula no curso de formação, esses 6 meses já se converteu em 1 ano. E você já vai estar com a definitiva. Então não tem por que ficar aí aflito com a situação, beleza? Outra coisa que esse mesmo julgado trouxe pra gente é que a negativa na matrícula por ausência da apresentação da CNH, quando o candidato apresenta permissão para dirigir, é ilegal, por ferir a razoabilidade. Então, não é razoável a banca ou a instituição exigir que apresente CNH enquanto a pessoa tem a PPD, porque as duas dão a mesma condição no que se refere à condição de veículo. Então, não é razoável fazer essa diferenciação. O judiciário já entende assim. Então, não vamos supor que tentamos com a banca, todo mundo mandou lá seus e-mails, ligações, a fim de ter uma retificação no edital. Não teve. A banca ignorou, trouxe ali sua justificativa e não retificou o edital. Chegou lá no final, alguém se encontrou nessa situação de ainda estar com a provisória no momento de apresentar lá para fazer a matrícula. Temos como ir contra e garantir que você tenha a sua vaga? Temos. Através de um mandado de segurança, através de uma ação ordinária com liminar. Então, tem recurso. O meu conselho para você, enquanto professora que está aqui com vocês, estudando, vendo as aflições, vendo aí o esforço de vocês para entrar dentro de uma corporação, principalmente quem estuda para concurso militar, que tem essa paixão pela instituição, a gente vê o esforço de vocês, as aflições. Então, nesse momento, se prepare para a sua prova. Se não tem habilitação ainda, providencie isso para ontem, já entra lá na autoescola, faz todo o processo o mais rápido que você conseguir, todas as aulas lá de legislação, de aulas práticas, o mais rápido possível, para já prestar essa prova de direção, já aprovar, já pegar lá a sua provisória e mantenha-se firme aí, esforçando para passar no concurso. Lá na frente, não aceitaram sua PPD? A gente vai lutar contra isso. Mas um passo de cada vez. Não se limite. Não vou estudar porque não vai aceitar minha PPD. Nós temos recurso para isso. Então, tem como ir na banca e falar, opa, não é razoável, olha, o tribunal já decidiu assim, olha, tem súmula nesse sentido. Então, tem como a gente ir lá e garantir, lutar por seu direito. Beleza? Estuda, foca, não deixe que isso te desanime, nem use isso aí como muleta, como desculpa para falar que não está estudando. Não tem porquê, só está enganando a você mesmo. Fechou? Então vamos lá. A súmula 266 que a gente citou aí é que fala que o diploma, no caso lá do pessoal que ainda não formou, ou a habilitação legal para exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição. Então, não é no momento de fazer a inscrição que você tem que estar com a CNH em mãos, não. No momento lá da posse do cargo. Isso é súmula do STJ. Certo? Força de lei aí. Tá, Isabela, e nesse momento, o que é que nós podemos fazer contra o edital? Para ter uma ratificação, para fazer com que eles mudem isso. O que é que dá para a gente fazer? Dá para entrar com recurso? Não. Se você pega o seu edital aí, olha lá na parte de recursos, lá no final tem a tabela dos atos recursáveis, dos atos que cabem recurso. E aí não tem previsão do edital nessa tabela, não. Tem aí, resultado da isenção da inscrição, resultado do indeferimento de inscrição, contra o gabarito, contra o resultado preliminar, contra a redação, o resultado preliminar da redação, o resultado preliminar da primeira fase, o resultado preliminar da segunda fase, da terceira fase e da classificação final. Esses são os atos que cabem em recurso.
No que se refere à previsão do edital, como é que nós vamos questionar isso? Tem algum recurso que dá para fazer? Não. O que a gente pode fazer? A gente pode enviar a nossa dúvida, o nosso questionamento, a nossa crítica, a nossa requisição de retificação do edital através do e-mail da banca. Hoje eu liguei para a banca, conversei lá com o representante e perguntei, conferi o e-mail, é esse e-mail mesmo que foi disponibilizado, é por ele que vocês, candidatos, vão fazer lá a sua solicitação, expor os seus motivos e requerer essa retificação no edital. Então, vai digitar aí seu texto. Por que você acha que isso não está certo? Olha, não tem limitação nenhuma. Qual é a diferença entre uma e outra? Olha, eu só tenho 18 anos, não tem como eu ter a minha habilitação ainda. Eu já estou na autoescola, mas eu acabei de fazer 18 anos, não tem como eu já estar com a CNH definitiva. Então, você vai escrever aí para a banca, colocar o motivo que você acha que é injusto, que é errado, que é conflitante, ó, capricha aí e manda para a banca por e-mail. Ela vai analisar aquilo ali e vai te responder. Então, capricha na escrita. O pessoal daqui do LJ, sentei com eles e a gente fez um modelo aí dessa requisição. Mas é um modelo para te dar uma base, para você entender como é que você vai fazer. Mas escreva com as suas palavras. Sincero mesmo, lá do seu coração. Olha só, eu já completei 18 anos agora, o meu sonho é ser um bombeiro militar de Minas Gerais. Eu já estou tirando a minha habilitação, mas vai, escreve aí do seu jeito, trazendo realmente as suas aflições aí, para que a banca possa analisar e ela vai te responder. Não respondeu, não? Ó, aqui o telefone, ó. Liga lá e fala, ó, mandei e-mail para vocês, por que vocês não estão me respondendo? Vocês podem fazer essa cobrança aí na banca, tá? Exigindo essa resposta, essa comunicação. Certo? Então, o modelo vai ser disponibilizado para vocês aqui pelo LJ. Usem apenas como base para montar o requerimento de vocês e coloque ali todas as suas angústias com as suas palavras, com seus sentimentos ali, para que a banca possa fazer essa retificação. Quanto mais pessoas mandarem, é claro que tem um peso maior. Então, não pense assim, fulano já vai mandar, não vou mandar não. Mande também. Vamos encher essa banca aí de e-mail. Então, manda um e-mail com a sua requisição, com as mais sinceras palavras, com as suas palavras, que tem chance de dar certo, de ter essa retificação e já cortar o mal pela raiz. Não teve a retificação? Não tem problema. Não esgotaram as nossas possibilidades. Vocês viram que tem decisão do judiciário que aprova, que reafirma tudo que nós conversamos aqui. Que não há razoabilidade em fazer uma diferenciação de uma com a outra e que é ilegal exigir uma enquanto a pessoa tem a outra. E também vimos que o momento da apresentação é na posse, o que nos dá aí um tempo. Olha só, quando que vai ser a posse desse concurso? Vai demorar pelo menos um ano aí, né? Então, a gente já tem essa tranquilidade também. Beleza? Pessoal que segue o LJ lá no Instagram mandaram algumas perguntas. E aí a gente vai, para finalizar aqui a nossa conversa, a gente vai responder essas perguntinhas aí junto com vocês, certo? E aí é o que eu falei lá no início da aula, né? No início da conversa aqui. Seguindo o Instagram do LJ, vocês têm esse contato direto com a gente. Então, sempre que tem caixinha de pergunta, tem alguma coisa, vocês são os primeiros a chegarem. Quem não estava seguindo, não teve a possibilidade de mandar a sua dúvida, mas quem estava, a gente vai responder aqui e agora. Vamos lá, então. A Ana Prates perguntou o seguinte, na verdade não foi nenhuma pergunta, né? Foi um desabafo aí. Ela falou o seguinte: CNH definitiva de última hora, e colocou as carinhas aí chorando. Pois é, Ná. A gente já imaginou que cobraria, né, que teria como requisito a apresentação de carteira de habilitação. Só que essa situação aí de não admitir a PPD foi que nos pegou de surpresa. Mas como a gente explicou até aqui, tem a possibilidade ainda de retificação digital e se não retificar, a gente tem como combater isso lá na frente através do judiciário. Então, estudar, foco, preocupa agora com a aprovação no concurso. Se ainda não tiver a carteira nem provisória, preocupe-se também em entrar na autoescola, iniciar esse processo, fazer ele o mais rápido possível para também estar pelo menos com a provisória, né, no momento da inscrição. Então, não tem o que fazer, é realmente as previsões do edital, e aí, vida que segue, foco nos estudos e vamos estar com pelo menos a PPD aí em mãos. Quem não tem habilitação,
tem que estar lá na autoescola, tem que passar por esse processo o quanto antes, beleza? O Isaac perguntou, para fazer a inscrição vai ser preciso CNH? Não, Isaac, para fazer a inscrição, não. A inscrição você vai fazer aí no site, através aí do seu computador, do seu celular, não tem que apresentar documento nenhum, você vai ter ali que pôr seus dados, mas a apresentação de documentos é em outro momento, é no momento do ingresso lá no curso de formação. A gente lembra da previsão do edital que a necessidade de apresentação da CNH válida é no momento da matrícula lá no ingresso, e lembramos também lá da súmula 266, que fala que é o momento da apresentação, é na posse. Então, a súmula já deixa claro pra gente, nada de momento da inscrição. Inscrição não tem nada a ver. Para ir fazer a prova, nada a ver. É lá na frente, depois de cumpridas todas as etapas aí do certame. Aninha perguntou, precisa ter CNH? Sim, Aninha, precisa ter CNH. A nossa dúvida ainda, digamos assim, não é uma dúvida, né? Mas o nosso bater de frente aí com a banca, digamos assim, é no que se refere à CNH provisória e à permanente. Provisória chamada de PPD. Então, a banca fala que não vai aceitar essa provisória. E aí a gente vai buscar retificação do edital a respeito disso, para que tenha mudança, e se não tiver, lá na frente a gente usa das armas que temos aí e conflita isso no judiciário. Mas certo é que a habilitação para dirigir você tem que ter, certo? Seja ela provisória, seja ela permanente, você tem que ter essa habilitação. A Taislane pergunta, consigo fazer matrícula com minha carteira provisória? Taislane, a banca fala que você tem que apresentar a carteira de habilitação válida, ou seja, que está lá dentro do prazo de validade, não está suspensa, não está cassada, no mínimo na categoria B. E aí ela fala que não vai aceitar a PPD, não vai aceitar a provisória. Então, de acordo com o que está no edital, hoje vai ter essa dificuldade aí para fazer a matrícula tendo apenas a provisória. Mas como você já disse, com a minha carteira provisória, se você já tem essa carteira provisória em mãos hoje, aqui no mês de setembro de 2022, lá em setembro, agosto de 2023, essa carteira provisória já vai ter passado os 12 meses e já se tornou permanente. Então, se hoje você já está com sua carteira provisória, lá no ato da matrícula no ano que vem, já passou lá um ano e você já vai estar com a permanente, não tem com que se preocupar, beleza? Então, qualquer um de vocês que já está com a carteira provisória no bolso aí, na bolsa, não precisa preocupar com isso aqui. A matrícula no curso de formação é no mês de agosto e de setembro, de acordo com o edital de soldado e de oficial. Então, é daqui a um ano. Vai já ter cumprido aí os 12 meses de validade da PPD e você estando tendo cometido as infrações lá, você já vai estar com a CNH definitiva. Então, quem está com a carteira provisória em mãos não tem com o que se preocupar, beleza? Tem chance deles mudarem a respeito da CNH? Tem. O edital pode ser retificado aí a qualquer momento. Aí cabe a gente estar lá em cima da banca requerendo essa mudança, essa retificação. Falei com vocês agora há pouco, o LJ vai disponibilizar o modelo, já coloquei para vocês aqui o e-mail oficial, o telefone oficial da banca. Mandem os e-mails, cobrem uma resposta para que possa ter essa alteração. Ela é perfeitamente possível. Não possuo a habilitação ainda. Daria para mim fazer o concurso? Claro. Para você fazer a inscrição, ir lá, fazer as provas, fazer todas as etapas, não vai te pedir sua habilitação, não. A CNH vai ser requerida no momento da matrícula no curso de formação. Então, é no momento lá da posse. Aqui, para você fazer todas as etapas, não vai ser requerido. Então, pode fazer sua inscrição, estuda, faz sua parte, garante sua aprovação. E aí, corre atrás da sua habilitação também, caso não tenha ainda. Beleza? Sobre a carteira B, pode estar na PPD ou já tem que ser definitiva? Então, de novo, a mesma coisa, o Luiz aí perguntou. Palavra diferente, mas a mesma pergunta. Edital fala que não vai aceitar a PPD. Vamos buscar essa modificação no edital e se não houver, a gente modifica e tenta modificar, tenta garantir a aprovação de quem passou e ainda tem PPD através do judiciário, beleza? Mas o ideal é estar com a definitiva segundo as normas do edital. Mas isso não é algo que não dá para mudar através de uma retificação ou algo que dá para conflitar através das vias do judiciário, beleza? A CNHB deve ser apresentada logo na inscrição ou somente se o candidato
seja aprovado para iniciar somente na hora da matrícula lá para o curso de formação. Tá? CNH, você tem que apresentar CNH válida, junto com aquela certidão lá de prontuário e uma série de outros documentos no momento da matrícula para o curso de formação. E não na inscrição ou em qualquer outro momento, beleza? A carteira é quando for tomar posse ou na inscrição? Mesma coisa, né? Mesma pergunta, no momento da posse. Eurivelton, eu já tenho carteira A de moto. Eu tirar B de carro já é verdadeira? Eu acho que ele quis dizer aqui que o verdadeira é permanente, né? Erivelton, se você já tem a categoria A e ela já é a permanente, quando você fizer a adição da B, ela vai se tornar uma carteira AB e já vai ser a permanente. Você não volta, não retroage para a provisória. Todo mundo só passa uma vez pela provisória. A partir do momento que for feita a adição de outras categorias, não vai retroagir. É apenas na primeira habilitação que tem aí essa carteira provisória, essa validade de 1 ano, beleza? Então, se você já tem a categoria A, vai lá na autoescola e faz a adição da categoria B e você tá tranquilo, você já está com a permanente aí, beleza? Não tem com que se preocupar. Qual a chance de voltarem atrás e aceitarem a PPD ao invés da CNH? Já falamos disso também. Tem aí chances de ratificar o edital a qualquer momento. E aí, nosso papel agora é realmente correr atrás dessa retificação, todo mundo lá mandando sua solicitação, mandando seus motivos, seus questionamentos para a banca. Beleza? Ronilson, como fazer um recurso para a banca não aceitar a PPD? Pois para entrar na autoescola tem que ter 18 anos. Então, Ronilson, não cabe recurso. A gente viu agora a tabela dos atos recursáveis. No caso aí, as previsões do edital não cabe recurso. O que cabe para a gente são o questionamento e até uma requisição para que haja essa alteração no edital. Então, a gente pode fazer isso através da comunicação direta com a banca pelo e-mail. Vamos deixar disponibilizado para vocês os modelos, vocês vão usar aí das suas palavras, dos seus questionamentos, colocar aí no e-mail o porquê que vocês acham que isso deve ser alterado, beleza? No caso aí, ele ainda trouxe aqui o motivo de ter 18 anos. Então, para entrar na autoescola tem que ter 18 anos. Como é que uma pessoa de 18 anos já vai ter 1 ano que tirou a carteira? Então, é um dos argumentos que podem ser usados lá na hora de fazer a requisição para a banca retificar o edital, beleza? Arthur, se você tem a PPD, você é habilitado. Acho que cabe retificação no edital nesse sentido. É isso aí, Arthur. A PPD nos habilita da mesma maneira. Quem tem PPD pode conduzir aí o veículo de acordo com a categoria normalmente, sem limitação alguma. Então, realmente cabe a nós aí solicitar essa retificação no edital. O mesmo Arthur ainda falou, eles vacilaram nessa questão da CNH definitiva. Não tem como uma pessoa de 18 anos ter. É isso mesmo, mais um ponto que você pode questionar. Então, questiona aí o ponto de não ter a diferença entre a PPD e a CNH e também questiona o ponto de a exigência da idade. A gente sabe que o concurso dos bombeiros enche os olhos aí do pessoal mais novo, que tem 18 anos, que acabou de completar 18 anos, um concurso nível médio, cai matérias ali que acabaram de ver no ensino médio na escola. Então, enche muito os olhos do pessoal com essa idade. E aí, como é que você tem 18 anos e já vai ter carteira de habilitação definitiva, sendo que demora 1 ano para ela se tornar definitiva? Então, não é razoável essa exigência. Mais um ponto para ser contestado aí no momento de fazer esse pedido de retificação no edital. Usem aí, caprichem nesses argumentos para comover essa banca. Franciele, quem tem que tirar CNH agora, praticamente vai ficar sem dinheiro para fazer o seu presencial. Então, Franciele, realmente, a gente sabe que a carteira de habilitação ela tem um custo, né? Ela tem um custo aí. Quem vai iniciar todo o processo vai ter que custear tudo isso. Mas tem alguns programas, CNH Popular, que você consegue aí fazer com um preço mais em conta ou até com a isenção de alguns valores. Então, dá uma pesquisada nisso para ficar por dentro e conseguir tirar isso em CNH sem ter que abrir mão do curso presencial, beleza? Mel perguntou, com liminar consegue entrar com PPD? Então, Mel, no judiciário, a gente tem a possibilidade do mandado de segurança, a gente tem a possibilidade da ação ordinária com pedido de liminar. Então, se chegou lá no final, você foi aprovada e está apenas com a PPD,
A gente vai buscar as formas aí que melhor se adequar ao seu caso, para que você não fique de fora do curso de formação, entra lá com todo mundo, faz o curso de formação e garante sua vaga, beleza? Então, tem possibilidade, sim, no judiciário da gente garantir aí o ingresso de quem foi aprovado e está com a PPD. É possível modificarem o edital? A questão da CNH, alguma possibilidade de aceitarem PPD? É possível modificarem o edital, ele pode ser retificado, sim. Mais uma vez aí, vamos lá, correr atrás e chamar a banca, chamar a atenção da banca. Eu tenho CNH, eu não tenho CNH, perdão. Posso prestar o concurso? Claro, José Carlos. A exigência da CNH não é para fazer a prova, a exigência da CNH é lá no momento da matrícula. Então, pode prestar o concurso sim, e aí lá no momento da matrícula você tem que estar com a carteira de habilitação. Laís, bom dia, LJ. Estou com receio de tirar minha CNH agora, me comprometer financeiramente e não adiantar. Laís, 2 pontos. Primeiro, se você é concurseira, quer prestar concurso na área de segurança pública, principalmente os militares, não tem mais jeito. Todos vão exigir CNH daqui para frente. O estatuto mudou, então, Bombeiro Militar, Polícia Militar de Minas Gerais já vai vir com exigência de CNH em todos. Outros concursos na área de segurança pública que não são militares, também alguns já têm essa exigência. Em outros estados, muitos já têm essa exigência. Então, desperdiçar o seu dinheiro, o seu tempo, de toda maneira não vai desperdiçar. Além de ser algo aí necessário para a vida como um todo. Então, o conselho é, tira sua CNH, se você tiver condições de fazer isso agora, porque não vai ficar desperdiçado de nenhuma maneira. No que se refere especificadamente ao concurso do Corpo de Bombeiros, você, tirando o quanto antes, garantindo estar pelo menos com a PPD no momento lá da posse, você já garante aí a possibilidade de lutar no judiciário pela sua vaga. Se você não fizer isso, aí não tem nem como, né? Então, conselho de professora, conselho de advogada é capricha aí nos estudos e também não abre mão de tirar sua habilitação se você tiver condição para isso. Quem não tem condição, quem se enquadra aí nos requisitos da CNH popular, dá uma olhada por lá também. Desperdiçado não fica. A tendência agora é os concursos todos exigirem essa habilitação, beleza? Jonathan, tem o CNH categoria A. No caso da adição AB, sabe se verá com PPD também? Não. PPD é só na primeira habilitação. Se você já tem a definitiva, quando você fizer a adição, ela continua permanente. Provisória é só na primeira habilitação. Tem como adiantar a carteira provisória? Não tem, infelizmente. A carteira provisória tem duração de 12 meses para todo mundo, a validade de 12 meses para todo mundo. O que você pode adiantar o seu processo de habilitação. Então, vai para a autoescola, faz lá as aulas de legislação o mais rápido possível, as aulas de direção também, capricha para passar aí nas provas rapidamente para estar com a provisória aí em mãos o quanto antes para passar esses 12 meses e chegar na sua definitiva, beleza? Para finalizar, permissão para dirigir é carteira provisória? Sim. A carteira provisória que a gente chama popularmente aí, mas o nome certo é a PPD, permissão para dirigir, beleza? Assim a gente finaliza as perguntas aí do pessoal que mandou lá no Instagram. Se tiver restado alguma dúvida ainda sobre esse ponto, estamos à disposição. Quiser um contato direto comigo, deixa eu pegar minha caneta aqui. Um contato direto comigo, pode me chamar lá no Instagram, dou essa liberdade para vocês me chamarem lá pelo direct, @IsabelaAlquimim, com N de navio no final. Pode me chamar por lá, a gente conversa, tira alguma dúvida que tenha ficado, sana aí as dúvidas de vocês, essas aflições, essas ansiedades, que não tem jeito, todo concurseiro tem, a gente entende plenamente. Então pode chamar por lá que a gente está disponível. A LJ também está aí sempre com vocês e esteja aqui sempre no canal para ir acompanhando as novidades, beleza? Vamos finalizando esse papo aqui sobre a CNH. Acredito que tenha ficado claro para você. O edital tem suas previsões. Nós, nesse momento, temos que buscar aí uma retificação no edital. Então, todo mundo lá mandando e-mail, colocando ali nas mais sinceras palavras as suas aflições nesse sentido, para que a banca faça essa modificação. Se não fizer, vocês viram aí que já tem entendimento no judiciário de que fazer essa diferenciação é ilegal. Exigir a CNH para quem apresenta a PPD é algo que não é razoável e é considerado até ilegal pelo judiciário. Então tem como confrontar isso
através da via judicial, beleza? Para lá na frente, depois da aprovação. Se você já está com a provisória em mãos, lá no seu bolso, sua bolsa, não tem com o que se preocupar. A inscrição lá no curso de formação é só no mês de agosto e setembro do ano que vem, para os cursos de soldado e oficial, respectivamente. Então, daqui até lá, um ano praticamente aí. Já passou o tempo, sua provisória já vai ter se tornado definitiva. Não tem com quem se preocupar. Você que ainda não tem a provisória, que ainda não entrou na autoescola, o conselho é fazer isso para ontem. Certo? Garanta estar pelo menos com a provisória em mãos lá no momento da matrícula, que a gente vai buscar pelo judiciário garantir o seu direito. Beleza? Se a banca não fizer a retificação e tiver essa exigência, beleza? Estamos disponíveis para vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha ficado, tô lá no Instagram, pode chamar que a gente conversa por lá, beleza? Até mais então!